Olá novamente, sexto ano. Bom, essa daqui é a nossa aula de língua portuguesa. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai ver a correção dos capítulos 21 e 22 na parte de estudo da língua. E também vou falar um pouquinho sobre o conteúdo do capítulo 23 para vocês. Então, para começar, a correção, vocês vão abrir o livro de vocês na página 442, nas atividades que começam no número 11. Então, aqui, na questão de número 11, vocês têm que observar um cartaz e responder na letra A qual é a relação entre as imagens e os dizeres, as palavras desse cartaz. Bom, pelas imagens, a gente pode ver que o que aparece aqui é uma criança com duas folhas. Em uma das folhas está desenhada um rosto feliz e na outra folha está desenhado um rosto triste, E os dizeres são os seguintes: ajude uma criança a escrever a sua história com um final feliz. Então, esse daqui é um cartaz de conscientização para denúncias. E a relação aqui, é que que qualquer pessoa denunciando, um abuso, uma violência contra uma criança, vai fazê-la usar a caricatura da folha, de feliz, e não essa de triste que ela está usando no cartaz. B, que formas imperativas aparecem nesse cartaz? Bom, a gente tem aqui, os verbos ouça, veja, denuncie, ajude e disque, Todos eles pedindo algo, ordenando algo, aconselhando algo, ou seja, no modo imperativo. C, porque os verbos no modo imperativo são comuns em cartazes como esses. Bom, o objetivo, principal de cartazes como esse é influenciar o pensamento, a atitude das pessoas que o estão vendo, que o estão lendo. Logo, esses verbos que pedem para a pessoa fazer algo, que aconselham que a pessoa faça algo, ajuda nesse objetivo. 12, conjugue o verbo denunciar no modo imperativo. E como a gente sabe, o imperativo tem duas formas, o afirmativo e o negativo. Então, aqui vocês vão conjugar, nesse quadrinho, o verbo denunciar, tanto na forma afirmativa quanto na forma negativa. No imperativo afirmativo, vai ficar o seguinte: denuncia, que é denuncia tu, no caso, denuncie, que se refere a você, denunciemos, que se refere a nós, denunciai, vós, e denunciem, vocês. Gente, lembrando, que aqui a primeira pessoa, eu, não aparece porque não tem como eu dar ordens ou fazer pedidos a mim mesmo. Então, na forma imperativa, a gente não tem a primeira pessoa do singular, eu, apenas a primeira pessoa do plural, nós. Imperativo negativo: não denuncies tu, não denuncie você, não denunciemos nós, não denuncieis vós e vocês não denunciem. Na 13, vocês vão analisar a composição do texto. E como é uma análise, e cada um vai fazer a sua, as respostas aqui também são pessoais, portanto, não tem uma correção. Isso não quer dizer que vocês vão escrever qualquer coisa, tá, gente? Pelo amor. Isso aqui quer dizer que vocês precisam analisar de acordo com o texto, Mas a resposta não é fixa, pode variar de um para outro. Só que precisa ser de acordo com o texto, já que é uma análise do texto. A questão de número 14, também é pessoal e pede para vocês elaborarem um cartaz, defendendo algum ponto dessa lei que aparece bem aqui abaixo. Já a número 15, vocês vão fazer uma correspondência também com os parênteses. E aqui, vai ficar da seguinte forma: primeiro parênteses, 3. Segundo parênteses, 5. Terceiro parêntese, 4. Quarto parênteses, 2. E o último parênteses, 1. Agora, vocês vão até a página 455 do livro, para a gente corrigir as atividades referentes ao capítulo 22. Elas começam lá no número 10, que pede para vocês considerarem um cartaz. E aí sim responderem letra A, segundo sugere a campanha, qual é a maneira mais adequada de combater o preconceito? Bom, se a gente observar bem, o cartaz diz o seguinte: pesquise, conheça, combata o preconceito. Logo,
aqui, né, a gente pode inferir que a melhor maneira de combater o preconceito é a gente se informando, é a gente estudando sobre esse assunto, sobre outras culturas, né? Pra gente mudar a ótica que a gente tem, o olhar que a gente tem sobre a cultura do outro. E isso, né, quem sugere pra gente são os verbos pesquise e conheça. B, no cartaz, há 3 verbos no modo imperativo. Em que pessoa eles estão conjugados? Bom, os 3 verbos no modo imperativo aqui são pesquise, conheça e combata. E todos eles, né, estão conjugados na pessoa você, que é bem característica do verbo no modo imperativo. Então, pesquise você, conheça você, combata você o preconceito. A questão de número 11 pede para vocês conjugarem o verbo conhecer no modo imperativo. Então, assim como a gente fez lá no capítulo 21, né, a gente vai fazer aqui também. A gente vai conjugar esse verbo no modo imperativo afirmativo e no modo imperativo negativo. No afirmativo, portanto, vai ficar conhece, tu, conheça, você, conheçamos, referente a nós, conhecei, vós e conheçam, referente a vocês. No imperativo negativo, a gente tem não conheças, tu, não conheça, você, não conheçamos, nós, não conheçais, vós e não conheçam, referente a vocês. A questão de número 12, né, traz uma tabela bem grandinha até para vocês transformarem os verbos presentes nesses artigos que estão aqui, né, em verbos no modo imperativo. Então, o primeiro artigo aqui, né, que é o artigo 47, traz pra gente, destacado aqui, é assegurado. E a gente vai transformar isso em assegura, que é o verbo no modo imperativo referente a tu. No artigo 48, estende-se, vai ser transformado em estenda. No 49, far-se-á, que é a mesma coisa de fará, tá, gente? Vai ser transformado em façamos. 50, será orientada, vai ser transformado em orientai. Prestem atenção, tá? Que esses verbos estão sendo transformados de acordo com a pessoa que o livro sugere nessa coluna do meio. Eu não estou fazendo essa transformação de qualquer jeito, mas sim respeitando a pessoa que o livro sugere. No artigo 51, né, está destacado aqui, será prestada. E a gente vai trocar para prestem. No 52, a gente tem será proporcionada, que vamos trocar, modificar, transformar em proporciona. No 53, serão estimulados, vira estimule. 54, o verbo tem, no plural, vai se transformar em tenham. No parágrafo único, deve ser assegurado, vai se transformar em assegurai. E, por fim, no artigo 55, será estendido, será transformado em estendamos. 13, nas frases a seguir, passe os verbos do imperativo afirmativo para o negativo e acrescente expressões ou orações para que o sentido da ordem não seja mudado. A é respeita o regulamento. Então, para transformar, né, essa oração aqui numa oração com o verbo imperativo negativo, mantendo esse sentido aqui, a gente vai ter que acrescentar algumas coisinhas. E ela pode ficar desse jeito. Não respeites o regulamento só quando alguém te observa, mas sim o tempo todo. B diz, lutai pelos indígenas. E a gente vai transformar isso aqui em não luteis pelos indígenas apenas aqui, mas em todo lugar. C, marchemos pela paz, que pode ser não marchemos pela paz lentamente, mas com vigor. 14, complete, né, as lacunas aqui, os espaços, com o verbo falar no imperativo afirmativo. Então, eu vou falar aqui, tá, só os verbos que vocês vão usar para completar. A, fale. B, falem. C, falai. E D, fala. A 15, né, e o último aqui pra gente
é exclusivamente com vocês, porque vocês vão utilizar, né, esse quadro que está no livro para elaborar um cartaz falando sobre as minorias. E aqui tem umas regrinhas, né, para vocês fazerem isso. Agora que a gente chegou ao fim da correção das atividades, a gente vai até o capítulo 23, página 470, para falar do uso de algarismos em textos escritos. Então, primeiramente, nunca é demais relembrar, né, revisar. Então, a gente vai lembrar aqui o que são algarismos. Bom, os algarismos são representações numéricas que podem aparecer por meio de símbolos, ou seja, números, e também por meio de numerais, ou seja, palavras que representam números. O que vocês precisam saber, né, aqui é que não existe uma regra fixa, né, uma determinação no uso de um ou de outro, né, de símbolos ou de numerais, nas redações, nas produções textuais. No entanto, existem tendências, né, no meio acadêmico, no meio escolar, né, no meio de pesquisas e também no meio jornalístico, que podem ajudar vocês na hora de escolher um ou outro na composição de textos. Então, a primeira dica aqui, né, é o seguinte: não comece frases no texto de vocês com algarismos. O que isso quer dizer que, professora, eu não posso começar uma frase falando sobre um número? Pode sim, só que aí vocês vão utilizar um numeral, tá? E não um símbolo propriamente dito. Então, em vez de colocar o 70 lá por meio de símbolo, de número, né? Vocês vão escrever por extenso o 70. Segunda dica, né? É para vocês não misturarem no mesmo período numerais, que são palavras que expressam números, e algarismos, né? Símbolos que representam números. Então, assim, se você naquele período ali, né, já escreveu um numeral, já escreveu um número por extenso, continua escrevendo os números por extenso. Agora, se você usou o símbolo, continua usando símbolos para representar o número naquele período. Dica de número 3. Unidades de medida, idade, hora, datas, números de páginas, porcentagens, valores e também proporções se representam com algarismos, com símbolos, tá, gente? E não com numerais, palavras. Então, eu não vou dizer, por exemplo, né, que o presidente iniciou a sessão às 3h30 escrevendo esse horário por extenso, né? Eu vou colocar mesmo o horário ali em forma de número, de símbolo. 4. Escrevem-se por extenso números abaixo de 11. Então, né, é recomendado que a gente sempre escreva por extenso, né? Escreva a palavra mesmo que representa aquele número ali, quando esse número for abaixo de 11. E aí, acima disso, né, vocês já podem utilizar os algarismos, os números mesmo. 5. Usam-se algarismos em slogans, manchetes e cartazes. Por quê? Porque a leitura, né, a gente pressupõe que a leitura desse tipo de gênero, né, desses gêneros textuais, seja uma leitura mais dinâmica, mais rápida. Então, para manter essa leitura eficiente, fácil, né, e rápida, a gente utiliza os algarismos, ou seja, os números, símbolos, e não aquilo ali escrito por extenso, né, os numerais. 6. Não use muitas casas decimais nos seus textos. 7. Escreva decimais e frações em algarismos. Então, né, quando eu vou colocar lá, por exemplo, 3/4, né, eu não vou escrever 3/4 por extenso, né? É preferível que eu coloque isso em algarismos, né? 3/4. 8. Use os números grandes na forma que seja mais familiar a quem está lendo ou ainda a mais adequada naquele contexto. Então, aí, né, quanto ao uso de números grandes, né, fica a critério de vocês. Vocês vão avaliar qual é a forma mais adequada para colocar ele ali. Se é por extenso ou se é por meio de algarismos. Bom, o zero à esquerda, né, que é aquele que vem antes de números como, por exemplo, 1, 2, 3, só devem ser preservados em textos jurídicos e códigos como telefones
e endereços. De resto, né, página, hora e tal, a gente não mantém esse zero à esquerda. 10. Sempre escreva por extenso nomes que incluem expressões numéricas. Por exemplo, um lugar, né, aqui da cidade de Araruama que se chama 3 Vendas, né? Você não vai colocar lá o algarismo 3, né, e escrever vendas quando você estiver se referindo a esse bairro. Você vai escrever o 3 por extenso, porque é um nome que contém, né, um numeral. Bom, aqui a gente finaliza, né, também a explicação desse conteúdo, que é o último conteúdo de língua portuguesa desse volume, e aí vocês vão completar esse capítulo respondendo às atividades. Mas, além disso, eu quero deixar um recadinho aqui, né, que é para vocês não esquecerem de fazer o projeto Caldas de Bem com a Vida. Ele vale 10 pontos, tá? Isso é muito importante pra gente. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.